E hoje nós vamos falar aí com o Felipe Duarte, que é diretor no quadro Sintraço e Responde, a respeito, né, das ações coletivas ingressadas pelo sindicato. O que vem a ser isso, Felipe? Dá uma explicada para o telespectador. Ações coletivas que o sindicato está movendo, né, contra quem? Como que é isso aí? Sim. Boa tarde a todos, boa tarde, Ed. Então, as ações coletivas, né, seriam processos encaminhados pelo sindicato, né, com o acompanhamento da categoria dos servidores públicos municipais, nesse caso de Uberlândia, né, contra irregularidades, né, contra ilegalidades, né, nesse caso da administração municipal de Uberlândia, né. Infelizmente, a nossa categoria ficou muitos anos, mais de 19 anos sem sindicato para representar, para lutar por direitos, pelas incoerências que tinham nos locais de trabalho. Então, quando nós tomamos posse, nós tivemos que encaminhar vários processos. E, infelizmente, pela dificuldade de diálogo com a administração municipal, em respeitar a representação dos trabalhadores e trabalhadoras, a gente teve que judicializar contra a prefeitura vários processos, né, para reivindicar que direitos trabalhistas, né, fossem respeitados. Então, assim, eu vou dar um geral aqui desses direitos. Vamos lá, fica à vontade. Desses processos, né? Sim. Infelizmente, né, pela quantidade, são cerca de mais de 30 processos coletivos que a gente teve que abrir contra a prefeitura por várias irregularidades que existem aí nos locais de trabalho, né, em questões salariais, questões estruturais, em questões morais, né. Então, assim, a gente, eu vou falar só de alguns, Ed, mas assim, espero que nas próximas vezes a gente possa falar de outros, né. Mas eu trouxe alguns aqui para informar, né, os telespectadores, né, aos nossos quem está nos acompanhando aí, né, pessoal. Então, Ed, eu vou começar a citar alguns aqui para a gente entender. Sim. Tem o tema, porque assim, eu trouxe o nome jurídico do procedimento. Tem o tema 942, que é um processo que nós entramos contra a prefeitura, né, que é um absurdo que ocorra isso, né, que é o que esse tema 942, esse processo. A prefeitura, ela não distingue a aposentadoria das pessoas que trabalham, entre aspas, num setor normal, no administrativo, professor, etc. O professor também tem uma aposentadoria diferenciada. No entanto, das pessoas, por exemplo, que trabalham em condições insalubres, em periculosidade. Ou seja, antes desse processo, né, até nesse momento, na verdade, todas as pessoas que vão aposentar, elas aposentam de forma praticamente igual, mesmo trabalhando em situação de periculosidade, insalubridade. E isso já tem jurisprudência, né, que pessoas que trabalham com periculosidade ou insalubridade, elas devam aposentar com um tempo menor, né, de tempo de trabalho. Então, assim, a gente entrou com um processo em cima contra a prefeitura por não respeitar esse direito estabelecido, né, nacional, né, de que pessoas que trabalham em insalubridade e periculosidade possam ter Tem que ser diferenciado, né, Tem que ser diferenciado. Certo. E aí a diferença seria de 1,4 anos para homem e 1,2 anos para a mulher, né? Então, assim, a mulher que trabalha em insalubridade, cada um ano normal conta 1,2 anos do tempo da aposentadoria necessária, e o homem 1,4 anos, 1,4 meses, né? Para aposentar, né? Então, assim, é um direito estabelecido, né? Certo. Agora, ô Felipe, dentro do contexto, como que fica a situação? Isso aí é resolvido imediatamente ou de forma mais demorada? Então, esses processos judiciais, como muitos sabem, ele tem todo um trâmite para ocorrer, né? A gente entra com esses procedimentos, com esses processos através do jurídico do sindicato, né, na justiça, e ele vai percorrer todo um caminho, inclusive em vários momentos, né, tendo a possibilidade da prefeitura recorrer por achar injusto essa reivindicação de direitos, né? Por exemplo, um outro direito que a gente reivindica é o do salário mínimo. É absurdo ainda em 2023 a gente falar que tem trabalhadores que trabalham e não conseguem ter o direito ao acesso ao salário mínimo, mas a prefeitura, infelizmente, não paga o salário mínimo para vários trabalhadores. Então, nós, como sindicato, entramos com um processo contra a prefeitura para que estabeleça o salário mínimo como base para todos os trabalhadores e trabalhadoras,
e não burlando essa norma, que é uma norma que deveria ser respeitada, né? Vem aqui comigo na 1, Léo, por favor. Sâmia tá ligada com a gente, o Israel também tá, a Rafaela, o Francis, a Estela Moraes, um abraço para você, Sila e também a Vanilde, a Heloísa, Luiz Gabriel, Elisângela, Irene e o Batista também sempre sintonizados. Estou falando aqui no Sintrasp Responde com o diretor, né, do sindicato, falando um pouquinho a respeito dessas ações movidas pelo sindicato. Eu sempre digo o seguinte, existe sindicato e existe sindicato. No caso do Sintrasp, eu tenho visto aí uma luta árdua e que vocês estão desenvolvendo o trabalho, né, em prol do servidor da prefeitura, né, Felipe? Isso é muito interessante. Sim, a ideia é que as reivindicações, as lutas, né, as incoerências que o trabalhador enfrenta no dia a dia, as dificuldades para exercer sua função, sejam apresentadas para o sindicato, que o sindicato tente buscar a resolução disso. Se não resolver pela parte administrativa, que a gente tem uma grande dificuldade de sentar, às vezes, com a administração por falta, às vezes, de uma possibilidade de diálogo, que a gente judicialize, né? E aí, Ed, assim, é até angustiante, porque essa quantidade imensa de processos, né? Assim, é até difícil percorrer eles todos, porque, né, são vários pontos que estão em incoerência. Eu poderia citar, inclusive, olha, para você ver, a gente abriu um processo contra a prefeitura, contra a correção do cálculo das horas extras. A prefeitura, né, paga de forma a hora extra de forma irregular no seguinte sentido: ela paga em cima do salário base e não em cima da remuneração total do trabalhador. Então a gente vê isso como um dano e a gente entrou com um processo contra a prefeitura. A prefeitura, por exemplo, não paga hora extra para os professores que dobram o cargo. Muitas vezes o professor tem um cargo de manhã e ele abre um cargo que não tem professor à tarde, ele vai dar aula e ele não recebe como hora extra, mas como fosse um cargo comum, e ele tem que receber como hora extra aquele cargo. Por exemplo, nós temos um plano de cargos e carreiras na prefeitura, e tem uma progressão específica, que seria por capacitação, que o atual governo nunca respeitou, e a gente reivindica isso, que se respeite, né, a progressão por capacitação profissional. A prefeitura, que ela estabeleça, né, esse processo, e a gente judicializou isso, está correndo na justiça. Sim. E outro ponto é que, no mínimo, né, o reajuste anual dos servidores tem que ser de 6,5%. E esse reajuste nos últimos anos não foi respeitado pela administração, e a gente entrou na justiça porque isso está no plano de carreira, não é um favor que a gente está pedindo. Por isso que a gente judicializa. Direito não se negocia, né? Você exige. Com certeza. Felipe, mais alguma coisa que você queira acrescentar? Vamos lá. Não, então, eu acho que esse geral, existe N processos, então eu oriento aqueles que estão nos ouvindo aí, que estão nos assistindo, que procure o sindicato, porque tem dezenas de categorias e pode ser que, inclusive, mesmo que você não saiba, a sua categoria vai ser contemplada em um desses processos que infelizmente a gente teve que abrir por falta de diálogo, né? Porque os nossos direitos têm que ser garantidos pela prefeitura. Né? Ô, Felipe, só para a gente encerrar contigo aqui, me fala aqui, isso tem que partir do funcionário, do servidor da prefeitura? Esse tipo de ação tem que procurar por vocês para que haja uma contrapartida? Então, Ed, nossa categoria é muito ampla, né? São mais de 15 mil trabalhadores, né? E trabalhadoras, né? Então, assim, ela é mão dupla, né? Parte tanto do sindicato tentando dialogar com esses diferentes setores e também do trabalhador, porque como que é muito amplo e plural a categoria dos servidores públicos, que atende a população de Uberlândia, muitas vezes a gente não consegue acampar todos os setores. Então, assim, é importante aqueles que se sintam prejudicados em algum momento, salarial, moralmente, ou por estrutura de trabalho irregular, que procure o sindicato, porque o sindicato tome as providências necessárias, né, para melhorar essas condições. Sintrasp Responde, sexta-feira tem mais, sempre um quadro de responsabilidade do Sintrasp, seus diretores e também do presidente Ronaldo. Agradecendo o Felipe Duarte ao vivo comigo. Felipe, bom final de semana, obrigado, viu? Obrigado.